Em nome de Deus, declaro aberta a 5ª sessão ordinária de 2024. Quero saudar os colegas vereadores, funcionário da Câmara, assessora jurídica e a todas as pessoas presentes e que nos assistem. Ata da 4ª sessão ordinária de 2024. Está em discussão a ata. Nada mais a discutir, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantam-se. Aprovado por 7 votos favoráveis. Peço para a vereadora Débora Busato ler uma passagem da Bíblia para a meditação. Meu Deus, liberta-me da mão do injusto, do punho do criminoso e do violento, pois tu, Senhor, és a minha esperança e a minha confiança desde a minha juventude. Já no ventre materno eu me apoiava em ti, e no seio materno tu me sustentavas. Eu sempre confiei em ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ordem do dia. Moção de reconhecimento e aplausos número 001 de 2024, proposta pela vereadora Eneida Zucchetto Lázari. Peço para a assessora ler. A vereadora que a subscreve, no uso de suas atribuições legais e após ouvir o plenário, solicita a Vossa Excelência que encaminhe esta moção de reconhecimento e aplausos a todas as mulheres que passaram por esta casa. Assim, cumpre a nós o reconhecimento e gratidão ao empenho e dedicação dessas mulheres. Externamos os mais sinceros votos de reconhecimento e aplausos pelos trabalhos prestados em prol do município de Lagoa Bonita do Sul, sendo uma medida justa e merecida. Está em discussão a moção. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Eneida. Cumprimento o presidente Carlos Alexandre, a mesa diretora, demais colegas vereadores, assessores e aos que nos assistem. Nessa semana do dia 8 de março, que é uma data reflexiva, em relação às batalhas, que ao longo desses anos as mulheres vêm enfrentando. Então, acredito ser justo homenagear estas mulheres que passaram por aqui, dando a sua contribuição ao município, destacando o trabalho delas, até porque o percentual de vereadoras no Brasil, ou de mulheres ocupando cargos eletivos, ainda é muito baixo. Então, por isso, a gente tem que valorizar e destacar aquelas que se prontificaram a ocupar esses cargos. Então, por isso, eu peço a aprovação dessa moção por todos os colegas. Muito obrigada. Mais alguém? Nada mais a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Os contrários levantam-se. Aprovado por 7 votos favoráveis. Moção de repúdio número 001 de 2024, da vereadora Eneida Zucchetto Lázari, com o apoio dos demais vereadores. Peço para a assessora ler. Eneida Zucchetto Lázari, juntamente com os demais vereadores, no uso de suas atribuições legais, depois de ouvido o plenário e merecida aprovação, solicitam a Vossa Senhoria que seja enviado uma moção de repúdio ao Ministério da Educação e ao Programa Nacional do Livro e do Material Didático, PNLD, pela distribuição do livro O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório Logos, 2021, aos estudantes de 1º ao 3º ano do ensino médio. Justificativa. Embora tenha recebido o Prêmio Jabuti em 2021 na categoria Romance Literário, a obra apresenta uma linguagem completamente incompatível ao ambiente escolar, narrando diálogos eróticos e explícitos, além de estar imerso em palavras de baixo calão que em nada contribuem para a formação e desenvolvimento educacional e de nossos estudantes. Tal posição é compartilhada por direitos e professores de diversas instituições de ensino público que receberam o material. Defendemos uma veemência o incentivo à leitura dentro do ambiente escolar, visto que a prática estimula o raciocínio, proporciona um melhor vocabulário, aprimora a capacidade interpretativa,
proporcionam um conhecimento amplo e diversificado, além de aguçar o senso crítico. No entanto, uma obra com características citadas segue na linha oposta, em nada contribuindo dentro dos princípios que devem reger o sistema educacional. Está em discussão. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Eneida. Eu quero pedir a permissão também ao senhor presidente para, além desse repúdio, logo a seguir, vem uma moção de apoio à diretora da Escola Ernesto Alves, de Santa Cruz do Sul, Janaína Venzon. Esse apoio é pela coragem que ela teve de vir a público, mostrando para nós, pais, aquilo que está acontecendo na sala de aula. Esse livro, o qual se refere O Avesso da Pele, ele permite compreender como é ser negro no Brasil. O romance reconstitui a tragédia de uma família negra até a morte de Henrique, professor universitário, em uma ação policial. Descreve as dificuldades vividas pelos personagens e o desvendamento de diferentes manifestações do racismo em situações do cotidiano. Nobres colegas, a gente sabe que o racismo existe e a gente sabe a relevância desta obra. Mas aí eu pergunto a vocês, é realmente necessário, são realmente necessárias essa linguagem, esse vocabulário tão vulgar numa sala de aula, onde os alunos do ensino médio estão numa faixa etária de 14 a 16 anos. 14 a 16 anos, eles ainda estão em fase de formação, não têm uma grande capacidade de discernimento. Muitos ainda não iniciaram a vida sexual. Então, eu entendo que essa obra de tanta relevância, de um autor tão inteligente, mas que faltou uma grande sensibilidade da parte dele. Ele foi muito infeliz com essas colocações. E eu percebo, e por isso eu entendo ser necessário o apoio a essa diretora, porque eu conversei com ela um pouco antes de vir para a sessão, e ela está sendo bombardeada, criticada por ter vindo a público falar desses trechos desse livro. Porque eu andei olhando algumas redes da imprensa, algumas redes muito grandes, enfim, e eles estão dando espaço para o autor e a editora se manifestarem. E esse autor está se vitimizando, ao meu ver, porque ele está dizendo que está sendo vítima de censura, de uma obra premiada, enfim. Só que me causa estranheza por que nessas notícias que eles falam, entrevistam, por que eles não leem esse conteúdo que está no livro? Se é tão aberto assim, tem tanta relevância, porque, ao meu entendimento, esse livro poderia trazer muito mais formação se não tivesse esse linguajar de cunho vulgar, que pode causar constrangimento para os nossos adolescentes, aqueles que ainda não iniciaram a vida sexual. E então a gente fala tanto de gravidez na adolescência, a banalização do sexo, enfim, nós vamos compactuar com isso, nós como pais, e aceitar que na escola se use essas palavras, uma narrativa de um ato sexual.
Será que os nossos adolescentes, todos eles estão preparados? A gente sabe que escutam isso na internet, esses palavrões, mas vindo de uma escola que a gente tem a segurança que lá dentro os nossos filhos estão sendo formados para ser um cidadão digno. Então, assim, eu vejo que tem alguma parte e esta professora, esta diretora, ela não fez tantas narrativas, porque eu vi uma outra publicação de uma revista, Revista Oeste, que diz que tem 50 partes do livro que falam sobre um vocabulário da mesma forma. E eles usam um vocabulário chulo, um termo vocabulário chulo. Então, por isso, eu não pude ficar calada. Não pude. E eu quero complementar que na moção houve um pequeno esquecimento. Eu acho que ao Ministério Público a gente deve também encaminhar essa moção de repúdio. E eu entrei em contato também com as outras câmaras da região para que eles se posicionem. Porque os pais precisam saber disso. Porque a grande maioria dos pais não sabem. Porque eles não colocam essas palavras aqui, que eu me nego a ler aqui, porque são muito feias. E outra coisa, estão querendo tirar os vídeos dessa diretora da internet. E eu pergunto, por que tirar os vídeos? Se o conteúdo para eles não pode ser censurado, não pode ser censurado o livro, por que eles querem censurar nas redes sociais? Então, eu só queria registrar aqui a minha indignação em relação a isso. Muito obrigada. Continue em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, a vereadora Débora. Cumprimento o presidente Alexandre, colegas da mesa diretora, demais colegas vereadores, assessores e a todos que nos assistem. Colega Eneida, hoje pela manhã eu vi essa reportagem, fiquei chocada também, e logo depois tu colocaste no grupo, né? E tu tens meu apoio. Eu fiquei indignada também. É terrível ver isso aí, né, nas escolas, ver que os nossos jovens, as nossas crianças, adolescentes estão expostos a isso, né? Eu acho que a educação não é por aí, não é nesse caminho, e não é na escola que eles têm que ter, né, um instrumento desses que vai fornecer informações de uma maneira tão baixa, eu diria, né? Então, eu também parabenizo essa diretora pela coragem, e eu imaginei que ela sofreria com isso, né? Porque, por ser mulher também, por ter coragem de expor isso aí para a sociedade, algo que veio também e tem uma aprovação do governo federal, né? Então, também fiquei bem paralisada com isso. Acho que estou sabendo já que também as outras câmaras estão se movimentando. Isso é bom, né, para ver que não é um assunto que vai ficar parado. Então, tens meu inteiro apoio aí, né, nesta moção de repúdio. Eu tenho certeza que os colegas também. E, desde já, pode contar comigo. Obrigada. Continua em discussão. Peço a palavra novamente. Com a palavra, a vereadora Eneida. Cumprimentando a todos novamente, eu esqueci de uma pequena colocação. Essas páginas são totalmente desnecessárias nesse livro. O autor, ele diz que ficou impactado, que chamou mais atenção essa parte desse vocabulário vulgar, do que a morte, enfim, do professor. Não é que chamou atenção, é que se torna totalmente desnecessário isso.
Qual a falta que esse conteúdo faria a esse livro? Nenhuma. Nenhuma falta. Porque o que tem a ver o racismo com a parte sexual? Então, agora nós vamos analisar as pessoas pela cor do órgão sexual? É isso que nós estamos pregando nas escolas? Então, seria essa a colocação que eu queria fazer, porque eles estão realmente se vitimizando, invertendo, né? Invertendo o conteúdo, desvirtuando, na verdade. E então, com essa imprensa que está direcionada para eles, porque em nenhum momento procuraram a diretora, né, para saber a versão dela, em nenhum momento. Então, assim, essa imprensa está fazendo a cabeça das pessoas, porque aí essa professora está recebendo mensagens, e-mail na escola, criticando ela, porque a imprensa não diz exatamente o que tem lá dentro do livro e vitimiza o autor e a editora, dizendo que as diretoras da escola escolheram esses livros. Mas mesmo que elas tenham escolhido pelo tema ser um tema relevante, elas não têm tempo hábil para ler todos os livros que chegam na escola. Então, lá dentro desse livro tem essas páginas aqui, elas não podem imaginar que um livro que trata de um tema tão relevante desse vai ter alguma página lá com esse vocabulário. É o mesmo que tu oferecer um bombom recheado de tóxico, né? Então, assim, agradeço o apoio de todos os vereadores. Muito obrigada pela parceria num tema tão importante quanto esse. Muito obrigada. Mais alguém? Nada mais a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Os contrários levantam-se. Aprovado por 7 votos favoráveis. Moção de apoio número 002 de 2024, da vereadora Eneida Zucchetto Lázari, com o apoio dos demais vereadores. Peço para a assessora ler. Eneida Zucchetto Lázari, juntamente com os demais vereadores de Lagoa Bonita do Sul, vem através desta moção de apoio declarar apoio à diretora Janaína Venzon, da Escola Pública Escola Ernesto Alves de Santa Cruz do Sul, pela denúncia do livro O Avesso da Pele, Jefferson Teonor, aos estudantes de 1º ao 3º ano do ensino médio. O livro Avesso da Pele permite compreender como é ser negro no Brasil. O romance reconstituiu a trajetória de uma família negra até a morte de Henrique, professor universitário, em que uma ação policial descreve as dificuldades vividas pelos personagens e o desenvolvimento de diferentes manifestações de racismo em situações de cotidiano. De modo geral, sabemos que o preconceito está presente no dia a dia e que deve ser combatido, não apenas com os negros, mas com tudo aquilo que é diferente. Entendemos a relevância do livro no trabalho sobre o racismo e a necessidade de trabalhar contra qualquer tipo de preconceito, principalmente desenvolver a capacidade de cada aluno se colocar no lugar do outro, pois a partir deste aprendizado, grande parte dos conflitos interpessoais estariam amenizados. Contudo, não podemos concordar que seja levado à sala de aula vocabulários vulgares, como citado em algumas páginas do referido livro, tendo em vista que alunos do ensino médio da faixa etária de 14 a 16 anos em fase de formação, alguns da iniciação sexual, outros ainda virgens, período delicado para muitos, sejam confrontados com palavras vulgares e constrangimentos perante os mais expedientes. Fala-se tanto em prevenir a ebanização do sexo, gravidez na adolescência, iniciação sexual precoce, que nos parece um contrassenso oferecer este conteúdo desta forma, fazendo palavras como pau preto como narrativa de um ato sexual parece uma linguagem natural dentro da escola. Acreditamos que essas páginas com teor sexual contidas neste livro são totalmente desnecessárias ao contexto do racismo.
não contribuindo em nada para a formação dos estudantes, pelo contrário, cria outros problemas, o sentimento de exclusão daqueles que ainda não iniciaram a vida sexual. Não se pode avaliar o ser humano pela cor ou seu órgão genital, e nem pela saciedade ou insaciedade sexual. Está em discussão a moção de apoio. Nada mais a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Os contrários levantam-se. Aprovado por 7 votos favoráveis. Temos o projeto de lei do Executivo, número 1934 de 2024. Peço para a assessora ler. Dispõe sobre o pagamento no exercício de 2024 de diferença remuneratória aos servidores que especifica para o cumprimento dos pisos das enfermagens, na extensão do quanto disponibilizado pela União no município ao título de assistência financeira complementar. Justificativo. Senhores vereadores, a fim de garantir os valores dos referidos pisos dispostos, estamos propondo o presente projeto de lei que autoriza o pagamento de um completivo salarial aos profissionais da área de enfermagem, vinculados à administração direta do município de Lagoa Bonita do Sul, que percebem como vencimento ao salário básico um valor abaixo do piso salarial nacional estabelecido. Serão beneficiados por esta lei todos os servidores ocupantes do cargo técnico de enfermagem, eis que a servidora efetiva e a servidora contratada temporariamente no cargo de enfermeira percebem valores superiores ao piso fixado. Observe-se ainda contido o presente projeto de lei que dispõe que terá direito a pagamento do completivo salarial e profissional da enfermagem e que este não altera o valor de vencimento e do salário dos cargos, e não servirá de base de cálculo para nenhuma outra vantagem, sendo considerada devida aos servidores somente depois do efetivo repasse pela União ao município dos valores da assistência financeira complementar que lhe compete. Destacamos que os valores devidos a cada servidora é advindo de um sistema de informações solicitadas mensalmente pelo Ministério da Saúde. Por este exposto, submetemos o presente projeto de lei para apreciação em caráter de urgência pelos nobres vereadores desta Casa Legislativa. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Peço para a assessora ler. Os membros desta comissão, após analisar amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível discussão e votação pelo plenário, pois atende requisitos legais. Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação Final. Peço para a assessora ler. Os membros desta comissão, após analisar amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível discussão e votação pelo plenário, pois atende requisitos legais. Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal. Nada mais a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados. Os contrários levantam-se. Aprovado por 7 votos favoráveis. Temos o projeto de lei do Executivo, número 1935 de 2024. Peço para a assessora ler. Institui sistema do sobreaviso no Serviço Público Municipal e da outras providências. Justificativa. Senhores vereadores, a instituição de sistema de sobreaviso visa dar regularidade e legalidade aos serviços prestados à Secretaria de Saúde do município, fora do horário normal de expediente, e também amparar os motoristas que por vezes necessitam ficar à disposição da administração na execução dos serviços de interesse público. Assim, uma vez instituindo o sobreaviso, deverá a administração estabelecer a escala de turnos para cada servidor, especificando quem se encontra em regime de sobreaviso. Portanto, o sobreaviso é pago em razão de ser o servidor designado pelo secretário ou responsável competente para estar à disposição, e possui percentual próprio definido para este pagamento, não havendo que se fale em horas de sobreaviso como sendo em horas extraordinárias. O sistema de sobreaviso remunera tão somente a disponibilidade, enquanto as horas extras serão devidas pelo efetivo exercício da atividade laboral. Esta medida vem de encontro ao princípio de economicidade e de legalidade, uma vez que, por força de lei, não podemos ultrapassar o limite máximo de 60 horas extraordinárias por mês, e a demanda na Secretaria de Saúde exigem a disponibilidade de seus servidores, além da carga horária normal, principalmente nos finais de semana. Desse mesmo modo, destacamos que o referido projeto está dispensado na estimativa de impacto orçamentário, eis que não atinge os limites expostos no artigo 57, inciso 7º, na Lei nº 1905 de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024. Pelo exposto, consideramos demonstrado interesse público no presente projeto e solicitamos a aprovação de vossas excelências.
Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Peço para a assessora ler. Os membros desta comissão, após analisar amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atende os requisitos legais. Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação Final. Peço para a assessora ler. Os membros desta comissão, após analisar amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atende os requisitos legais. Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal. Nada mais a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantam-se. Aprovado por 7 votos favoráveis. Temos o projeto de lei do Executivo, número 1936, de 2024. Peço para a assessora ler. Altera o artigo 5º da Lei Municipal número 491 de 2007, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio com o Centro da Integração Empresa, Escola, CIEE e da outras providências. Esse projeto, então, vai ficar baixado na Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Temos o projeto de lei do Executivo número 1937 de 2024. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por prazo determinado, em razão de excepcional interesse público, um monitor de informática e outras providências. Justificativa. Senhores vereadores, segundo a solicitação da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, se faz necessária contratação temporária para suprir as necessidades nas escolas municipais. Destaca-se que o monitor de informática irá atuar na IMEP Rainha dos Apóstolos, junto ao Telecentro, onde irá repassar noções básicas de informática aos alunos e educadores. De outro modo, informamos que a referida contratação observará a classificação no processo seletivo simplificado já realizado pelo município. Pelo exposto, senhores vereadores, consideramos demonstrada a necessidade das contratações temporárias propostas neste projeto de lei, para o qual solicitamos a aprovação de vossas excelências. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Peço para a assessora ler. Os membros dessa comissão, após analisarem amplamente o referido projeto, exaram o parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atende os requisitos legais. Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação Final. Peço para a assessora ler. Os membros dessa comissão, após analisarem amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atende os requisitos legais. Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal. Nada mais a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantam-se. Aprovado por 7 votos favoráveis. Temos o projeto de lei do Executivo, número 1938 de 2024. Peço para a assessora ler. Autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar por prazo determinado, em razão de excepcional interesse público, 3 professores da outras providências. Justificativa. Senhores vereadores, segundo a solicitação da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, se fazem necessárias contratações temporárias para suprir as necessidades nas escolas municipais. Destaca-se que as contratações referidas são necessárias. O professor de Educação Física irá oferecer oficina de esportes para alunos das escolas municipais no turno universo às aulas. O professor de Informática irá oferecer a oficina de Informática para os alunos das escolas municipais e curso de Informática no Recanto Cultural. E o professor de música irá oferecer oficina de música para os alunos das escolas municipais no turno inverso das aulas. De outro modo, informamos que as referidas contratações observarão a classificação do processo seletivo simplificado já realizado pelo município. Pelo exposto, senhores vereadores, consideramos demonstrada a necessidade das contratações temporárias expostas neste projeto de lei, para o qual nós solicitamos a aprovação de vossas excelências. Parecer da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Peço para a assessora ler. Os membros desta comissão, após analisar amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atende os requisitos legais. Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação Final. Peço para a assessora ler. Os membros dessa comissão, após analisar amplamente o referido projeto, exaram parecer no sentido de ser possível a discussão e votação pelo plenário, pois atende os requisitos legais. Está em discussão o projeto de lei do Executivo Municipal. Nada mais a discutir, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam sentados, os contrários levantam-se. Aprovado por 7 votos favoráveis. Período das explicações pessoais. Cada vereador tem 5 minutos. Nada mais a discutir e apreciar, dou por encerrada a sessão.